Boa noite, irmãos. Que a graça, a paz e a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre as nossas vidas, amados. Para mim é uma alegria estar com vocês hoje, finalmente, não é? Como o pastor Marcos falou, estou tentando chegar em Teresina desde ontem, mas tudo acontece de acordo com a soberania de Deus, então cheguei no momento exato que deveria chegar, e eu fico feliz por isso. E uma alegria estar com vocês. Eu já tinha vindo a Teresina, na verdade eu já vim algumas vezes, mas aqui no templo da igreja é a primeira vez e é muito bom estar com os irmãos. Meus queridos, antes de começarmos o nosso tempo aqui de fala, vamos fazer uma oração ao Senhor? Amado Pai, eu te louvo, Senhor, porque as tuas misericórdias duram para sempre. Não há ninguém, Senhor, como tu. Ninguém, ó Deus, pode se comparar a quem tu és. Ó Deus, só tu és digno de nossa adoração, do nosso louvor. Ó Deus, nós somos gratos, porque apesar de o Senhor ser totalmente outro, um Deus magnífico, maravilhoso, grandioso, o Senhor se importou conosco, ó Deus, mesmo sem que fôssemos ninguém, e nos salvou através da vida, da morte e da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, por esta graça tão maravilhosa, nós te louvamos nessa noite, e por estarmos juntos aqui também obra da tua graça, Senhor, nós te agradecemos. Obrigado porque a tua providência permitiu que nos reuníssemos nesse lugar para ouvir da tua palavra, Deus. E eu quero te pedir, esteja nos abençoando nesse momento, nos dando, a Deus, ouvidos e mentes para ouvir e entender a tua palavra, e, ó Deus, sermos edificados através dela e teu nome glorificado, meu Pai. E eu também te clamo, ó Deus, tem misericórdia de mim, a fim de que possa pregar fielmente a tua palavra nessa noite, sem me desviar dela, ó Deus, nem para a direita, nem para a esquerda, mas me mantendo firme e fiel àquilo que está posto na tua santa palavra. Ó Deus, nós te louvamos e nós te agradecemos por tudo, oramos no nome de Jesus, amém. Irmãos, eu sou grato ao Senhor porque fui muito abençoado no tema que me deixaram falar nessa noite. Estarei, se for da vontade de Deus, falando agora à noite e amanhã pela manhã, e são temas correlatos, relacionados. Hoje falando sobre o papel da igreja na evangelização, e amanhã de manhã falando sobre o papel do Espírito na evangelização. Duas coisas que estão totalmente entrelaçadas, vinculadas, e é um privilégio poder falar dessas duas coisas tão preciosas, meus amados. E, bem, eu não sei se o jeito com o qual eu vou falar sobre o papel da igreja na evangelização é o jeito que os irmãos estão acostumados. Às vezes nós temos a mania de pegarmos os vários assuntos da Escritura e colocarmos como caixinhas separadas umas das outras, como se fossem doutrinas estanques, individuais. E ao lermos essas coisas individualmente, às vezes não vemos a grandiosidade do todo do que a palavra de Deus quer nos trazer. E por isso eu quero falar sobre o papel da igreja na evangelização à luz da pessoa de Cristo. Afinal de contas, a cristologia é a unidade unificadora da Escritura. Todas as doutrinas se unem e se revelam para nós na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo é o tema central das Escrituras. Toda a Escritura está falando dele, apresentando a glória de Deus em Cristo Jesus. Então a cristologia necessariamente é a doutrina de unificação de todas as doutrinas bíblicas. Tudo se revela à luz da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E então eu vou falar um pouco sobre o papel da igreja na evangelização, mas à luz da cristologia bíblica. E o texto base que nós vamos usar é justamente aquele que o pastor Marcos Paixão leu, e isso também é fruto da providência de Deus, né? Aquele texto bíblico que todos nós chamamos de a grande comissão. E inevitavelmente, quando nós falamos do papel da igreja na evangelização, a grande comissão é o texto natural que nos vem à mente, ela e os textos paralelos dos outros evangelhos. Então, bem, qualquer pessoa pensa na grande comissão rapidamente quando se fala da missão da igreja. E por isso eu escolhi esse texto, por ser o texto mais óbvio para falar do assunto. Se encontra em Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20. E eu queria convidar os irmãos a abrirem comigo suas Bíblias em Mateus 28, versículos 18 a 20.
Mas para que eu possa cumprir o que eu me proponho, falar do papel da igreja na evangelização, à luz da cristologia, a gente vai precisar ler vários textos bíblicos, então fiquem com suas Bíblias aí abertas, porque nós vamos ler bastante a Bíblia nessa noite. Mateus 28, 18 a 20, assim diz a palavra do Senhor. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu quero que nós possamos olhar para a grande comissão e percebamos que existem três coisas aqui a serem observadas. Na instrução do Senhor Jesus Cristo, na ordem que Ele nos deu, quando estava subindo aos céus, depois da sua ressurreição, e nos deu essa grande comissão, ela pode ser dividida em três partes para o nosso estudo. A primeira parte que eu quero falar a respeito é quando o Senhor Jesus diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, ide. Não será problema para a maioria dos teólogos entenderem que esta parte da grande comissão, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide, é a base na qual Jesus envia a igreja para missões. O fundamento teológico que sustenta a chamada grande comissão, ou seja, a ordem do Senhor para que a igreja realize missões, a base teológica que o Senhor estabelece é: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. É baseado nessa autoridade que eu envio vocês a irem. Perceba que esse é o motivo de eu dizer que para falar do papel da igreja em missões, nós precisamos fazer isso à luz da cristologia, porque foi assim que Jesus nos ensinou. Ao nos enviar para realizar a sua missão no mundo, Ele nos enviou baseado naquilo que Ele é e naquilo que Ele estava fazendo. Então Ele disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e baseado nisso eu digo a vocês: vão fazer discípulos de todas as nações. Ora, quando o Senhor Jesus disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, do que exatamente Ele está falando? Quando nós olhamos para a Escritura, meus irmãos, os apóstolos claramente nos ensinam que através da ressurreição de Cristo, ou seja, depois que Jesus, que é Deus, se fez carne, viveu uma vida plena de justiça para cumprir a justiça de Deus em nosso lugar, depois que Ele entregou sua vida para pagar o preço pelos nossos pecados, a palavra de Deus diz que Ele ressuscitou. E os apóstolos nos dizem que a ressurreição é um evento que muda a história. A ressurreição é, sem dúvida nenhuma, o evento mais importante da história humana. A história humana deve ser pensada à luz de antes e depois da ressurreição. Afinal de contas, os apóstolos nos ensinam que quando Jesus ressuscita dos mortos, muitas coisas acontecem. Só para ilustrar, a nova criação do mundo que virá se faz presente na ressurreição dele. Nós somos revestidos de poder do alto por causa da ressurreição. Ele envia seu Espírito e muitas coisas acontecem. Mas uma dessas coisas parece nos fugir aos olhos. Mas os apóstolos estavam unânimes em nos ensinar que no momento em que Deus ressuscitou Cristo dos mortos, Cristo estava sendo entronizado como Senhor e Rei do mundo e da história. A ressurreição de Cristo marca o momento em que Cristo foi entronizado como Senhor e Rei da história, tendo toda a autoridade e poder sobre todas as coisas. E era sobre isso que Jesus se referia quando disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele estava ressurreto quando disse isso aos discípulos. Ele já havia ressuscitado dos mortos, ele estava para subir à destra do Pai, e então nesta nova condição de Messias ressurreto, ele foi estabelecido
como Senhor e Rei sobre a história e sobre as nações. E é interessante porque existe um grupo da teologia cristã, inclusive ortodoxo, não há nenhum problema na ortodoxia desses irmãos, mas que eles esperam a entronização de Cristo como Rei, como um fato que se dará no futuro da história. Mas quando nós olhamos para aquilo que os apóstolos estão ensinando, nós vamos ver que o momento em que Cristo foi entronizado como Rei se deu no momento da sua ressurreição. E na ressurreição de Cristo, quando ele foi entronizado como Senhor e Rei do mundo e da história, algumas profecias, ou várias das profecias do Antigo Testamento estavam se cumprindo. Ora, por exemplo, em Daniel, no capítulo 7, versículos 13 e 14, o profeta Daniel nos profetizou sobre o reino vindouro do Messias. E Daniel disse as seguintes palavras, em Daniel 7, 13 e 14. Em uma visão, assim estava posto. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória, e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. O profeta Daniel profetizou sobre o reino do Messias, sobre quando o descendente prometido de Davi sentaria no trono prometido por Deus e reinaria sobre as nações e reinaria sobre a história. Mas quando o profeta Daniel vê esse reino, ele diz que na sua visão ele vê um homem, ou alguém que ele descreve como um filho do homem, que é o título messiânico que Jesus toma para si na hora da sua encarnação. É assim que Jesus se apresenta publicamente. Ele se autodenomina como o Filho do Homem, fazendo claramente referência às profecias de Daniel. O profeta Daniel, quando anuncia o reino do Messias, algo interessante acontece. Quando é que o reino do Messias se inicia na visão de Daniel? Em que cenário? Ele olha e o filho do homem está sobre as nuvens do céu. E estando sobre as nuvens do céu, ele é levado até o ancião de dias, que é um título apocalíptico para Deus, o eterno. Ancião de dias é uma figura simbólica para o próprio Deus, aquele que é eterno. O Messias está nas nuvens do céu, ele está no céu, e ele é conduzido à presença de Deus. E quando ele então está na presença de Deus, o que está posto é que foi-lhe dado todo o domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais será destruído. O profeta Daniel antevê o momento da ressurreição e da ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando Cristo ascende aos céus, ressurreto em glória, ele recebe de Deus o reino, o domínio e essa posição de glória. E o profeta Daniel, ele antevê que o desdobramento dessa realidade era que foi-lhe dado todo o domínio, como o próprio Jesus diz na grande comissão: toda autoridade me foi dada. E aqui Daniel já previa isso, a ele é dado todo o domínio, e a consequência disso é que, porque ele recebe o reino, ele diz que para que os povos, nações e homens de toda a língua o servissem, ele recebe o domínio e o reino para que é o objetivo do seu reino, do seu entronizamento nos céus. O objetivo é para que pessoas de todas as nações, povos e pessoas de todas as línguas o servissem. Esse é o objetivo do reino de Cristo,
É isto que a sua glória nos céus traria para a história. Perceba que Jesus, na grande comissão, está baseando a sua ordem de que a igreja deve ir, discipular as nações, baseado na profecia que já estava posta, de que o reino do Messias traria como consequência, ou o objetivo do reino do Messias é que as nações o servissem. E Jesus está confirmando isso na grande comissão. Veja também, meus irmãos, o Salmo 110, versos 1 e 2. Meus irmãos, o Salmo 110, ele é um texto importantíssimo na Sagrada Escritura. E você deve estar pensando, mas todos os textos todos são palavra de Deus, e eu vou dizer, é verdade. Mas o Salmo 110, ele tem uma característica interessante. O Salmo 110 é a passagem do Antigo Testamento que é mais citada no Novo Testamento. Você já se perguntou qual texto do Antigo Testamento é mais citado no Novo Testamento? A resposta a essa pergunta é o Salmo 110. O Salmo 110 é o texto mais citado no Novo Testamento, quando eu falo em textos do Antigo Testamento. E o fato dos apóstolos e dos escritores inspirados no Novo Testamento citarem tanto o Salmo 110 para falar sobre Jesus, nos diz algo bem importante. Provavelmente o Salmo 110 é o texto bíblico principal que nós devemos compreender para entender bem sobre a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Afinal de contas, é o texto que os apóstolos mais buscam para falar dele. E quando eu olho para o Salmo 110, e o Salmo 110 inteiro tem muita importância cristológica, mas não daria tempo de eu tratar dele inteiro, então só peguei os 2 primeiros versículos. O Salmo 110, versos 1 e 2, diz assim: Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Se você está com sua Bíblia aberta, você verá que o Salmo 110 é descrito como um salmo de Davi. É um salmo davídico. Mas veja que coisa interessante. Davi, trazendo esse cântico de louvor, ele vai dizer: disse o Senhor ao meu Senhor. Esse salmo é importantíssimo porque claramente Davi não está referindo-se a si mesmo no salmo, como acontece em outros salmos messiânicos, que a figura do rei de Israel é apresentada como um tipo da pessoa de Cristo. Não é o que está acontecendo aqui. João Calvino, no seu comentário acerca desse texto, traz isso com muita clareza. O Salmo 110, apesar de obviamente ter um aspecto tipológico, porque Davi sempre cumpre esse papel, mas na escrita do salmo, é um salmo que traz profecia direta sobre a pessoa de Cristo, e não tipológica. Isso é muito importante. Davi tem consciência que aquilo que está sendo dito nesse salmo não é a respeito dele. Afinal de contas, ele diz: o Senhor disse ao meu Senhor. E o que é que o Senhor Deus diz ao Senhor de Davi? Ora, quem é o Senhor de Davi? Davi provavelmente tem em mente as profecias que o profeta Natan lhe trouxe, de que um dos seus descendentes receberia o reino e que esse reino jamais acabaria. A ideia do Messias, do rei prometido que viria. Davi provavelmente está, através obviamente da ação do Espírito, porque está falando como profeta, visualizando a figura do Messias, do rei que viria. E Davi então diz que Deus fala acerca do Messias, do rei que viria, o seguinte: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro de seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Então, nesse salmo, o rei prometido, o Messias, recebe a seguinte ordem de Deus, porque há um imperativo aqui.
Assenta-te é uma ordem, está na forma imperativa. Deus está designando e estabelecendo que o seu Messias prometido deveria sentar à sua direita. Ora, o que significa sentar à sua direita? Significa sentar no nível do trono de Deus para reinar. Davi profetiza que esse rei prometido que viria, um dos seus descendentes, ao mesmo tempo que seria humano, é um dos seus descendentes, tem caráter divino, porque o próprio Deus diz: senta-te à minha direita. Ora, um homem qualquer não tem a condição de sentar no patamar do trono de Deus. Este prometido que viria, receberia a ordem de Deus: senta-te à minha direita, falando da sua realidade divina também. Davi profetiza acerca disso. E esse rei deveria sentar à direita de Deus para dominar. Ele diz: o cetro que sai de Sião. Essa palavra cetro tem a ver com o bastão do rei, o cetro do rei. Esse Messias seria entronizado à direita de Deus, e ele reinaria sobre a história, até que todos os seus inimigos fossem colocados debaixo dos seus pés. E o que é que isso tem a ver com a grande comissão? Você pode estar perguntando. Ora, se eu olhar para como os apóstolos aplicam o Salmo 110, você perceberá como tudo tem a ver? Irmãos, eu não tenho condições de pegar todos os textos do Novo Testamento que fala do Salmo 110 e expor. O tempo não daria. Seria uma conferência sobre o Salmo 110. Mas eu selecionei alguns que julgo ser bem importante para o que eu estou tentando trazer para os irmãos. Veja o que diz Efésios, capítulo 1, versículos 20 e 22. O apóstolo Paulo, se baseando aqui naquilo que é apresentado no Salmo 110, o apóstolo Paulo diz o seguinte, em Efésios 1, 20 e 22. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-se sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Veja como é que o apóstolo Paulo lê o Salmo 110, o salmo da entronização do rei prometido. Quando o Messias foi entronizado, de acordo com o que o apóstolo Paulo nos revela pela ação do Espírito Santo, ele diz claramente: Cristo ressuscitando dentre os mortos, fazendo-se sentar à sua direita nos lugares celestiais. Cristo é entronizado como rei através da sua ressurreição, nos ensina Paulo. Deus o ressuscitou e o fez assentar à sua direita, o entronizando como rei. O reino do Messias se estabelece. O seu reinado está posto na sua ressurreição. E quais seriam as consequências desse reinado estabelecido na ressurreição de Jesus Cristo? O apóstolo Paulo diz que uma vez que ele está estabelecido como rei, está posto que ele agora está acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar. Ou seja, Cristo como o rei estabelecido, ele derrotaria todos os seus inimigos, de todas as esferas, sejam espirituais, ou sejam materiais, seja da realidade eterna, ou seja da realidade histórica. Todos os seus inimigos pereceriam diante dele, e ele dominaria sobre todos eles, e ele venceria sobre todos eles. E é interessante que o apóstolo Paulo diz que ele venceria sobre todos os seus inimigos, não apenas na era vindoura, porque a maioria dos cristãos acredita que a vitória de Cristo sobre os seus inimigos só se dará quando ele voltar e a nova era começar. Mas Paulo diz, não só no tempo presente, no século presente, mas também no vindouro. É necessário que Cristo vença os seus inimigos no tempo e no século presente, antes da era vindoura.
Assim nos ensina o apóstolo. E isso, meus irmãos, é extremamente reconfortante para nós. Nós olhamos para a TV e nós vemos os inimigos de Cristo agindo na história. Você conhece algum deles? Quantos de nós não nos perturbamos ao ver as ações, por exemplo, do islamismo radical? E nós dizemos, esse tipo de pessoa, esse tipo de ação é contrário ao reino de Cristo, persegue o reino de Cristo. Mas está profetizado de que Cristo venceria todos os seus inimigos no presente tempo e no tempo que virá. Isso dá certeza ao meu coração que esse movimento islâmico perecerá. Porque é necessário que todos os inimigos de Cristo sejam derrotados, no tempo presente e no tempo que virá. Nós olhamos, por exemplo, os estados totalitários de ideologia comunista que perseguem o evangelho de Cristo, e muitas vezes dizemos, esses são inimigos do reino de Cristo, e nos inquietamos e dizemos, eles virão contra nós e tudo ficará muito difícil. Mas quando eu vejo o que os apóstolos ensinam, eu percebo que é certo que os governos totalitários de linha comunista um dia ruirão, eles não permanecerão de pé. Porque se são inimigos da cruz de Cristo e do reino de Cristo, é necessário que Cristo vença sobre todos os seus inimigos. Eles sucumbirão, eles não resistirão ao reino do Messias. E quando você vai vendo a profecia se estabelecendo, você começa a entender o que Cristo disse, quando disse, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, vão e discipulem as nações. Jesus não está dizendo que a igreja discipularia as nações através da força do seu poder. A igreja não faria isso através da sua própria capacidade, através dos seus próprios esforços e poder. Não. É necessário que Cristo reine e domine sobre todos os seus inimigos. Por isso a igreja será bem-sucedida em discipular as nações. Vão, disse o Senhor. Veja o que o autor de Hebreus, no capítulo 1, versos 2 e 3, fala, se utilizando do Salmo 110. Hebreus 1, 2 e 3. O autor de Hebreus diz assim: nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ele está citando o Salmo 110. Veja, o autor de Hebreus começa dizendo: Deus constituiu o Filho herdeiro de todas as coisas. O Filho foi constituído herdeiro de todas as coisas. Assim começa o autor de Hebreus. Deus constituiu o Filho como herdeiro de todas as coisas. E ele termina dizendo: depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Vejam, o que significa depois de ter feito a purificação dos pecados? Como Jesus nos purificou dos nossos pecados? Ele viveu uma vida de justiça em nosso lugar. Ele morreu pagando o preço dos nossos pecados e ele ressuscitou, derrotando os nossos inimigos e nos dando novidade de vida e o dom do Espírito. Ora, Jesus conclui esse processo da sua obra para a purificação dos nossos pecados na sua ressurreição. E na sua ressurreição, diz o autor aos Hebreus, ele foi e assentou-se à direita da majestade nas alturas. Mais uma vez, nós estamos vendo os apóstolos dizendo, quando Cristo ressuscitou, foi entronizado. Mas qual é a consequência dele estar entronizado? O começo do texto, o autor de Hebreus disse: a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Como herdeiro de todas as coisas, Jesus disse aos seus discípulos: todas as coisas são minhas, vão e discipulem as nações. Ora, meus irmãos, vejam, ainda, para mim, o principal texto sobre isso que estou tratando. Em 1 Coríntios, capítulo 15,
E como é um texto muito grande, eu cortei para alguns trechos. 1 Coríntios 15, versículos 20 e 21 inicialmente, está escrito assim, 20 e 21, depois a gente vai para o 23 e segue. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Paulo está tratando aqui sobre a doutrina da ressurreição. Todo mundo sabe que 1 Coríntios 15 trata sobre a doutrina da ressurreição. E Paulo está tratando sobre a doutrina da ressurreição. Ressurreição de Jesus, ressurreição de todos os homens. Mas a partir do versículo 23 ele diz assim: cada um, porém, por sua própria ordem. Primeiro, Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. O apóstolo Paulo nos dá dois marcadores aqui de ressurreição. Quem foi o primeiro a ressuscitar em estado de glória? Jesus Cristo, o Senhor. Ele é as primícias, ele é o primeiro. Ele é aquele que primeiro experimentou esta ressurreição gloriosa. Ele primeiro. E Paulo disse, depois, nós. Quando? Na volta de Jesus Cristo. Na ocasião da sua volta, nós também ressuscitaremos. Dois marcadores temporais. A ressurreição de Cristo e a volta de Cristo. Quando ocorrerá a nossa ressurreição? E o que acontecerá no meio entre uma coisa e outra? O que é que se dará na história entre a ressurreição dele e a ressurreição nossa na sua vinda? Paulo diz assim, cada um, porém, na sua própria ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim da história. Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Irmãos, veja que palavras preciosas do apóstolo Paulo aqui. Prestem atenção. Ora, o apóstolo Paulo diz que entre a ressurreição de Cristo e a nossa ressurreição na sua volta, o que se dará no meio dessa história é: então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e todo o poder. Entre uma ressurreição, que é a dele, e a nossa, a outra, o que acontecerá é ele reinando e vencendo, colocando todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, sejam eles potestade, seja eles poder, seja eles principados. O que é interessante, eu sei, irmãos, como falei, que mesmo sendo uma posição ortodoxa, alguns acreditam que o reino de Cristo só se estabelecerá quando ele voltar. Ele virá e estabelecerá seu reino na terra e na história, por um determinado período de tempo, que pode ser 1000 anos. Mas o apóstolo Paulo não diz que na volta de Cristo o reino começa. O apóstolo Paulo diz que na volta de Cristo o seu reino termina. Não que começa, mas que termina. Quando ele voltar, ele então entregará o reino ao Pai e se sujeitará a ele. O reino chegará ao seu fim, entre aspas, porque é o fim de um determinado propósito. Não, o reino dele é eterno, mas chegará ao fim de um propósito estabelecido, de que ele vencesse todos os seus inimigos na história. E é interessante, meus irmãos, porque literalmente o apóstolo Paulo vai dizer:
porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ele reinará até que ele vença todos os seus inimigos. E aí ele termina dizendo: o último inimigo a ser destruído é a morte. E como Cristo destruirá a morte? Nos ressuscitando dos mortos. Por isso é o último inimigo a ser destruído. Na ocasião de sua volta, ele nos ressuscitará e a própria morte será destruída. Porque todas as coisas Deus sujeitou debaixo dos pés de Jesus. Ouça Jesus dizendo: todas as coisas me foram dadas, toda a autoridade me foi dada, por isso vão e discipulem as nações. Os apóstolos nos dizem: ele reina, tudo está sujeito a ele, e ele será vitorioso e dominará todos os seus inimigos. Nós podemos ir e vencer os inimigos de Cristo, discipulando as nações. Bem, essa brincadeira, entre aspas, esse fluxo nosso aqui de texto poderia durar a noite inteira, e eu vou me deter. Me lembro, e poderia ler com vocês, lembre-se, por exemplo, de Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante: tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E ele diz: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ele morreu pelos nossos pecados. Mas o que é que acontece logo em seguida? O apóstolo Paulo diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Ele foi entronizado rei sobre a história e sobre as nações. E o que acontece disso? Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus e na terra, e toda língua confesse, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Os apóstolos estão nos dizendo que a consequência do reino de Cristo é Cristo dominando sobre todas as coisas, e todos os seus inimigos sendo derrotados. Por isso ele disse: vão e discipulem as nações. Irmãos, ide, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto ide. Jesus estava dizendo: eu fui entronizado sobre a história, tudo me pertence, eu vencerei todos os meus inimigos. Vão. A segunda parte da grande comissão é: ide, fazei discípulos de todas as nações. Alguns comentaristas dizem que a melhor tradução para esse texto não é essa. No lugar de traduzirmos como ide e fazei discípulos de todas as nações, o que o Senhor ordenou foi: vão e discipulem as nações. Não é pessoas de todas as nações, mas literalmente vão e discipulem as nações. E é interessante pensarmos dessa forma, porque na verdade o que está sendo nos ensinado aqui pelo próprio Jesus na grande comissão é o seguinte: quando eu escuto Jesus dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, por isso vão e discipulem as nações, o que nós estamos ouvindo do Senhor é: nesta nova condição de reentronizado, todas as nações estão submissas ao reino de Cristo. Todas as nações. E por isso elas serão discipuladas pela igreja. Nesta nova condição de rei soberano sobre a história, todas as nações estão debaixo da autoridade de Cristo. E por isso, pela força do seu poder, todas as nações serão discipuladas. E você pode dizer: é tão estranho pensar assim, pastor. Talvez seja, porque não estamos acostumados a pensar assim. Mas esse tipo de pensamento que está claro na grande comissão já estava profetizado no Antigo Testamento, é o cumprimento das profecias. Lembre-se, por exemplo, de Deus na sua aliança para com Abraão. Quando Deus estabeleceu a sua aliança com Abraão, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 3, está escrito assim: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O Senhor prometeu. Isto era uma consequência da aliança que Deus fez com Abraão. Mas eu lhes pergunto: em quem essa promessa é cumprida? Essa não é uma resposta difícil de dar.
Em Cristo Jesus. Em Cristo se cumpre a promessa feita a Abraão. Em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Mas vejam, o Salmo 22, versículo 27 e 28, desenvolve essa ideia trazendo maior clareza. Salmo 22, versos 27 e 28, diz assim. Antes de ler o Salmo, porque eu estou vendo vocês abrindo, eu vou aproveitar para fazer uma introdução ao Salmo. O Salmo 22 ele é muito importante porque é o Salmo que Jesus cita na cruz. É um Salmo messiânico muito importante porque apresenta o servo sofredor cumprindo a obra de Deus e a vontade de Deus. O começo do Salmo 22 está ali. Mas é interessante que depois de apresentar o servo sofredor entregando sua vida para cumprir a vontade de Deus, as pessoas só lembram do Salmo 22 para pensar no servo sofredor, mas esquecem que o Salmo não termina com o servo sofrendo. O servo sofredor, no fim do próprio Salmo, está em nova posição. E o que é que está posto? Está escrito assim, versículo 27 e 28. Lembrar-se-ão do Senhor, e a Ele se converterão os confins da terra. Perante Ele se prostrarão todas as famílias das nações. E por que isso acontecerá, irmãos? Porque eu posso ter certeza que todos a ele se converterão, ou seja, que os confins da terra a ele se converterão, e perante ele se prostrarão todas as famílias da terra. Baseado em quê? Eu posso ter essa certeza. Quando eu olho o noticiário, parece para mim que todas as nações da terra se converterão a ele. Quando eu vejo as notícias, quando eu vejo o cenário do mundo em que vivemos, parece-nos que todas as nações se converterão a Cristo? O Salmo não nos ensina a crer nisso, baseado na facilidade do curso da história, ou dos acontecimentos da história. Não é do tipo assim, vejam, a história está propícia para que todos se convertam a Cristo, ou as nações se convertam a Cristo. Não, essa não é a razão do salmista. Quando o salmista diz... Lembrar-se-ão do Senhor, e a Ele se converterão os confins da terra, perante Ele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações, diz o salmista. Quando o Senhor estiver estabelecido como rei, a sua autoridade sobre as nações, visto que é Ele quem governa as nações, qual será a consequência disso? As nações da terra se converterão a Ele, todas as famílias se prostrarão diante dEle. Vocês percebem que é disso que Jesus está falando na grande comissão, quando disse, toda autoridade me foi dada, portanto ide e fazei discípulos de todas as nações, ou vão e discipulem as nações. O que Jesus está dizendo é, vocês não vão encontrar um mundo propício, vocês não vão encontrar uma realidade que mostra isso. Jesus disse, vocês não vão conseguir na força do seu braço. Jesus não nos disse, vocês vão conseguir porque o mundo é bom. Não, o mundo é mau. Jesus não nos disse para confiar nisso baseado nas circunstâncias, mas em um único fato, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E o salmista falou isso, porque do Senhor é o reino, e Ele governa as nações, todas as nações se converterão a Ele, e todas as famílias da terra se prostrarão diante dEle. É porque Ele reina em poder que isso acontecerá. Não é porque as coisas estão propícias a isso, mas porque Ele governa, Ele tem poder e domínio, e isso acontecerá. Isso também está, por exemplo, no Salmo 67, verso 7. Salmo 67, verso 7 diz assim, abençoe-nos Deus, é um clamor, abençoa-nos Deus, e todos os confins da terra o temerão. O povo de Deus clamando, nos abençoa Deus. Eu lhes pergunto, nós somos a igreja do Senhor, o Senhor nos abençoou? Efésios capítulo 1 nos diz, capítulo 1, versículo 3, que nós recebemos todas as riquezas espirituais em Cristo nas regiões celestiais. Ele nos abençoou de tal forma que nós nem poderíamos imaginar. E qual é a consequência do povo de Deus sendo abençoado na obra de Cristo? O salmista diz, todos os confins da terra o temerão. Ora, meus irmãos, veja o que diz o Salmo 72, versos 8 a 11 e também o verso 17. Salmo 72, versos 8 a 11 e o 17.
domine ele. Ele quem? O Messias. Domine ele, o Messias, de mar a mar, e desde o rio até os confins da terra. Domine ele sobre todas as nações. Curvem-se diante dele os habitantes do deserto, e os seus inimigos lambam o pó. O que acontecerá quando o Messias estiver estabelecido sobre as nações? Os seus inimigos lamberão o pó. E logo em seguida é dito: paguem-lhe tributo os reis de Tarsis e das ilhas, os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes. Todas as nações lhe prestarão tributos, lhe louvarão. E aí ele diz assim: e todos os reis se prostrem perante ele, todas as nações o sirvam. Subsista para sempre o seu nome e prospere enquanto resplandecer o sol. Você pode dizer: eu sei que o Messias reinará sobre todas as coisas, ele voltará e a sua glória será revelada e todas as nações o servirão. Não. Que ele reine enquanto existir o sol nesta era. Que ele domine esta era. Que ele, diz assim, subsista para sempre o seu nome e prospere enquanto resplandecer o sol. Nele sejam abençoados todos os homens e as nações lhe chamem bem-aventurado. É isso que o reino do Messias faria. Quando o Senhor Jesus disse: toda autoridade me foi dada, vão e discipule as nações, ele estava dizendo: este é o momento de se cumprir aquilo que havia se profetizado. O reino do Messias trará a conversão das nações. Isaías, no capítulo 2, versos de 2 a 4, um texto bem emblemático sobre o reino do Messias. Isaías 2, 2 a 4 diz algo, irmãos, uma profecia muito grandiosa, algo maravilhoso está para acontecer. Isaías 2, 2 a 4 diz: nos últimos dias, e eu preciso trazer uma palavra, esse últimos dias já apareceu algumas vezes, eu nem trouxe explicação, eu lhes peço perdão. Os apóstolos nos ensinam a entender os últimos dias como sendo a era que vai do dia da ascensão de Cristo até o dia da sua volta. A era da igreja. Esses são os últimos dias, a última era do reino do Messias estabelecido, porque a Bíblia é dividida em duas eras. O reino do Messias estabelecido, a última era, e a era anterior, quando o Messias não estava estabelecido como rei. Os últimos dias é a era que nós vivemos, e Isaías profetizou: nos últimos dias, na nossa era, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Todos os povos virão até ele, todos os povos o servirão na nossa era, na era do Messias. E é dito: irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arado e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Essa é a profecia do Senhor. Esse é o meu salmo preferido, o salmo de número 2. O salmo messiânico maravilhoso. Depois de dizer que os reis da terra se levantam contra o Messias, e o salmista dizer: Deus ri deles, eles estão tentando se levantar contra Deus e contra o Messias. Mas o salmista diz assim, nos versos 7 e 8 do Salmo 2, o que é que nós devemos esperar do reino do Messias? Salmo 2, versos 7 e 8 está escrito: proclamarei o decreto do Senhor. Isso é o Messias falando. Eu proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, hoje eu te gerei, pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Quando
Deus disse a ele: tu és meu filho, hoje eu te gerei. Agora é a hora de você reinar sobre as nações, elas serão tua herança. Quando isso acontece? O apóstolo Paulo, de forma contínua, nos diz que esse texto se refere também à ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, a sua entronização como rei prometido. Ora, Romanos capítulo 1, versículos de 1 a 6, Paulo diz o seguinte, Romanos 1, versos 1 a 6. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Mas presta atenção agora. E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos. Quando ele foi posto e designado Filho de Deus? Pela ressurreição dos mortos. Agora veja o que o Salmo 2 disse: tu és meu filho, hoje eu te gerei. Quando? Pela ressurreição dos mortos. E qual será a consequência? Pede-me e te darei as nações por herança. O próprio apóstolo Paulo, lá no texto de Romanos que nós estamos falando, depois de dizer isso, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça, ou seja, salvação, através do Cristo ressurreto, que agora reina, nós recebemos graça, ou seja, salvação. Mas não apenas isso, recebemos graça e apostolado. Ora, o que é o apostolado, senão a missão de estabelecer Cristo como Senhor entre as nações? Pela ressurreição de Cristo recebemos salvação e recebemos apostolado, missão de discipular as nações. E aí Paulo disse que nós recebemos graça e apostolado por amor do seu nome. E esse é o ponto que eu estou tentando chegar. Por que é que a igreja faz missões, meus irmãos? Por que a igreja faz missões? Porque nós devemos estar com os olhos fixos no homem? A razão de fazermos missões é amor para os perdidos? Em certo sentido, sim. Nós temos amor por aqueles que estão perdidos e que devem conhecer que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador. Sim, em certo sentido, nós fazemos missões por amor aos perdidos. O problema é que aí fora, na teologia que se faz, o amor aos perdidos é a razão principal da igreja fazer missões, entendem? Amar os perdidos é algo que devemos fazer, mas não é a principal razão de fazermos missões. Qual é a principal razão de fazermos missões? Por amor do seu nome. Por amor do seu nome. Porque nós cremos que quando as nações forem discipuladas, Cristo será glorificado. É pela glória de Cristo que nós fazemos missões. Por amor ao seu nome. Porque está profetizado que ele dominará as nações, e nós devemos discipular as nações, e por isso nós vamos ao mundo, discipular as nações, para a glória do Filho de Deus, e isso muda tudo, irmãos, isso muda tudo. Vejam, eu estou com medo do que eu vou falar agora, porque eu não sei qual é a realidade da igreja de vocês, mas é ótimo que eu fale assim, porque eu não estou falando da realidade de ninguém, estou falando neutro, entendem? Se a minha motivação para fazer missões central é o amor pelos perdidos, tudo é válido. Tudo é válido. Desde que alcance e convença esses perdidos, como se nós pudéssemos fazer isso pelos nossos esforços, mas aí tudo é válido. Eu posso me vestir de palhaço e sair gritando no meio de uma praça que Jesus Cristo veio salvar os pecadores. Eu posso fazer dancinhas e coreografias e fazer de tudo, porque se o motivo central é o amor aos perdidos, tudo é válido, desde que os perdidos sejam alcançados, entendem? Mas se a razão central para eu discipular as nações é o amor que eu tenho ao nome do Filho de Deus, se é a glória do seu nome o motivo central, não será de todo jeito que nós iremos discipular as nações. Nós utilizaremos os meios que glorifiquem o poder do Filho de Deus. E qual é o único meio de discipular as nações que glorifica o Filho de Deus? Pela pregação da verdade do Evangelho.
sem qualquer outro meio, sem qualquer outra forma. Nada de evangelismo criativo, nada de não sei o que, etc. A única forma verdadeira, pregando a glória do Filho de Deus, o juízo de Deus sobre o mundo e a salvação de pecadores em Cristo Jesus. Porque nós evangelizamos as nações para a glória do seu nome, por amor ao seu nome. Assim nos ensinou o apóstolo Paulo, meus irmãos. Essa é a razão de fazermos missões. Agora eu quero que você veja o último ponto da grande comissão. Depois de entender que Cristo foi entronizado na sua ressurreição, e que a consequência profetizada no Antigo Testamento do reinado dele, é que as nações se converteriam a ele, depois de entender isso na grande comissão, ouçamos a última parte quando ele nos diz, ele disse, toda a autoridade me foi dada, ele disse, vão e discipulem as nações, e termina dizendo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, uma parte dessa minha parte da pregação, eu ia mostrar a vocês que a igreja foi comissionada a fazer missões. Mas eu vou pular isso, por causa da hora. Eu acho que é tranquilo para todo mundo que Cristo ordenou que a igreja fizesse missões. Mas, usando isso de pressuposto, vejam duas coisas que esse final da grande comissão nos trazem. Duas coisas. Primeiro, através de tudo o que vimos até aqui, percebemos que a designação do trabalho missionário da igreja, assim como o sucesso desse trabalho missionário, é uma questão cristológica. Uma vez que Cristo está entronizado como Senhor das nações, ele dominará sobre as nações, a igreja discipulará as nações. É a consequência cristológica da grande comissão. A igreja vai discipular as nações, porque Cristo está entronizado como Senhor das nações. Agora veja, entender então que missões têm a ver com quem Cristo é e com aquilo que ele irá fazer, nos leva então a duas coisas. Primeiro, como a igreja exercerá sua missão de discipular as nações? O primeiro é o como. Ele disse, discipulem as nações, mas ele ensinou o método. Como nós discipularemos as nações, irmãos? Primeiro, batizando. Vão e discipulem as nações, batizando. Essa é a primeira coisa que a igreja fará no mundo, batizando. Ora, o que significa isso? Que devemos ser batistas. Não, mas brincadeira, vamos para cá. Ou não. Batizando. E o que significa isso? A igreja deve exercer o evangelismo de incrédulos. A igreja deve evangelizar não crentes, ímpios que estão perdidos sem conhecer a Cristo. A igreja deve evangelizá-los e chamando este povo à fé e o arrependimento. Uma vez que eles crerem em Jesus Cristo, eles serão batizados. Os que forem alcançados serão batizados. Eles receberão um sinal de que eles agora estão inseridos na nova aliança. A igreja faz missões, discipulando, pregando aos perdidos. A igreja faz missões, discipulando, ensinando. Vão, façam discípulos entre as nações, batizando e ensinando. É a segunda ordem, batizar os perdidos e ensinar. O que é que isso quer dizer? O Senhor está ordenando que nós devemos instruir a estes novos crentes a ter uma vida de obediência, conformada com os mandamentos de Jesus, em resposta à sua graça salvífica. Veja que faz parte do trabalho missionário ensinar aos crentes. Não é só alcançar os não crentes, é ensinar os crentes a viver uma vida cristã genuína. A mentalidade que as pessoas têm hoje sobre missões é só pregar o evangelho aos perdidos, não é? Então eu pego um caminhão, paro no meio da rua, falo o evangelho, e se as pessoas ali aceitaram a Jesus, se elas creram, ótimo, posso ir para casa. Nós fizemos missões. E não interessa se essas pessoas serão discipuladas, serão ensinadas a ser um cristão autêntico. Mas não é isso que Jesus ordena. Ele disse batizem, mas ele disse ensinem. Batizar perdidos e ensinar a crentes
Essa é a missão da igreja. Assim iremos discipular as nações. Esse é o primeiro ponto. E qual é o segundo e último? Ao entender que Cristo está reinando sobre a história, e Ele governa as nações, e Ele nos manda discipular as nações, qual é a única consequência que nós podemos inferir disso? O Senhor garante o sucesso do trabalho fiel da igreja. Irmãos, Jesus não nos mandou a uma dúvida. Jesus não nos mandou, pior, alguns acham que nos mandou a uma derrota. Vão fazer discípulos, mas vocês não vão conseguir. Vocês vão fazer discípulos entre as nações, mas vocês não vão conseguir. Não é isso que nós aprendemos na palavra de Deus. O Senhor Jesus nos garante que a igreja será bem-sucedida no seu trabalho, sabe por quê? Porque está baseado no poder do seu reino. E ele ainda, por fim, terminou prometendo o seguinte: ele nos garantiu que ele mesmo estaria conosco no nosso trabalho de discipular as nações até o fim dos séculos. Quando ele disse, vão e discipulem as nações, ele prometeu, eu estarei com vocês. Eu estarei com vocês. O que é que ele está dizendo? Vocês serão bem-sucedidos porque vocês farão na força do meu poder. A igreja irá discipular as nações, meus irmãos, porque é na força do poder do reino de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo nos ensina isso, porque em 1 Coríntios 15, versículo 58, ele disse assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Ou seja, o vosso trabalho será bem-sucedido na força do braço do Senhor. Vão e sejam firmes no trabalho da obra do Senhor, porque na força do seu poder, o seu trabalho não é vão no Senhor. E Jesus, ele contou em Mateus capítulo 13, duas parábolas curtinhas, que diz qual é o futuro da igreja no que tange o discipulado das nações. Em Mateus 13, versículo 31, ele disse assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é na verdade a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que todas as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. A semente de mostarda é a menor de todas as sementes, mas quando ela é plantada, ela gera a maior de todas as árvores, de todas as hortaliças. Ela é a maior, ela dominará as nações. Esse é o reino dos céus, dominará as nações. Irmãos, o reino dos céus começou com 12 homens servindo a Jesus Cristo. Esse reino dominará as nações. Assim Jesus nos ensinou. E ele contou uma segunda parábola, curtinha, que ensina a mesma coisa. Ele diz: disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até tudo ficar levedado. As irmãs já fizeram pão? Pouquinho de fermento o bolo, pouquinho de fermento, misturou e escondeu na massa. Nem sabe onde está o fermento mais, não é? E o que acontecerá com a massa? Toda ela ficará levedada. Esse é o reino dos céus. Pequeno, escondido entre as nações, mas a consequência é que todas as nações serão contaminadas pelo reino dos céus, serão alcançadas pelo reino de Cristo Jesus. Meus irmãos, vamos discipular as nações, porque Cristo reina sobre as nações, e o seu reino alcançará e governará todas elas. É um privilégio participarmos na obra de estabelecer esse reino sobre o mundo. Por isso vamos pregar o evangelho e fazer discípulos de todas as nações, porque ele reina sobre todas elas. Vamos orar? Amados Jesus, muitas vezes nós somos chamados a olhar para esse texto e encontrar nele engenharias da criatividade humana, chamados a sermos criativos, chamados a sermos estratégicos e criar uma esperança que podemos discipular as nações através da nossa própria força, engenhosidade ou criatividade, Senhor. Quão miserável é
esse pensamento. Mas o Senhor nos leva hoje a olharmos para a Escritura Sagrada e termos a confiança de que sim, nós podemos discipular as nações, e nós iremos, mas não por causa da nossa capacidade, não por causa da nossa criatividade, não por causa da nossa força, nem porque o mundo é propício a isso, mas única e exclusivamente pelo fato de que Cristo reina soberano sobre a história, e Ele haverá de subjugar todos os seus inimigos, e Ele haverá de colocar todos os seus inimigos rendidos debaixo dos seus pés, e todas as nações o servirão e se converterão a Ele, porque o conhecimento do Senhor encherá a terra, como as águas enchem o mar. Ó Deus, que esta certeza nos motive a trabalhar em nossa geração para construir este reino na força do Teu poder, e a ter certeza, Senhor, que o nosso trabalho não é vão. O mundo é mau, os homens são ímpios, as dificuldades e as perseguições estão diante de nós, os governantes do mundo tramam contra Ti, ó Deus, mas nada poderá parar a glória e o avanço do reino de Cristo Jesus e a força do Seu braço forte. Que nesta certeza o Senhor levante a igreja, ó Deus, com abundância de firmeza do nosso chamado e da nossa missão, de sermos instrumentos de Tuas mãos para estabelecer o reino de Cristo sobre a terra. E que esta verdade, ó Deus, encha e queime em nossos corações. E que, ó Deus, não venhamos a descansar, nem a cruzar os nossos braços, até que toda a terra esteja convertida a Cristo como Senhor. Nos faz, Senhor, desejar esse objetivo, mais do que entretenimento, mais do que descanso, mais do que conforto, mais do que segurança financeira ou qualquer outra coisa. Nos faz desejar o reino de Cristo glorioso estabelecido sobre a terra, mais do que tudo, Senhor, e nos dá intrepidez para pregar o Teu evangelho no mundo. É a nossa oração, e nós estamos ansiosos, Senhor, por vermos todos os Teus inimigos derrotados e sujeitos debaixo dos Teus pés. É a oração que nós fazemos a Ti agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, que Deus nos abençoe.